Há algo secreto voando nos céus da Ucrânia. Isso não é uma arma nova que a Ucrânia desenvolveu. Não é um drone revolucionário ou um tipo especial de missão. O grande segredo da Ucrânia é que há mestres dos céus entrando em seu espaço aéreo, e esses mestres não vêm da Ucrânia. Eles são holandeses e estão fazendo o impensável ao ignorar totalmente a principal linha vermelha da Rússia na guerra da Ucrânia. Pilotos holandeses estão voando na Ucrânia, segundo um relatório francês divulgado inicialmente pela Intelligence Online e depois amplamente repercutido. Se esse relatório explosivo for verdadeiro, há um segredo dentro do segredo que revelaremos mais adiante no vídeo. Começando pelo envolvimento holandês, o Aviationist tem o básico. O relatório francês afirma que a Ucrânia formou um esquadrão com pilotos ucranianos e holandeses que realizam missões de combate sobre a Ucrânia em F-16. Há algo que faz sentido nessa afirmação impressionante. Os Países Baixos foram um dos maiores fornecedores de F-16 para a Ucrânia, entregando 24 dessas aeronaves dos Estados Unidos até o fim de maio de 2025. É compreensível que pilotos holandeses ajudem a Ucrânia a operar essas aeronaves, mas participar de missões de combate no país seria algo significativo. O relatório inacreditável continua, acrescentando que essa unidade mista foi criada nas últimas semanas e é formada por pilotos holandeses servindo na Ucrânia com contratos temporários. A UNN acrescenta que a unidade foi formada em total sigilo. E uma das ideias é integrar o conhecimento coletivo da OTAN sobre combate aéreo às realidades que a Ucrânia enfrenta em seus céus. Os pilotos contratados temporariamente pela Ucrânia são veteranos de guerra que já atuaram no Oriente Médio e no Afeganistão. Isso significa que eles conhecem a tecnologia do F-16 e podem ensinar os pilotos ucranianos a usá-la melhor. Há algumas coisas que podemos tirar desta parte do relatório. A primeira é que este relatório é mais uma confirmação de que a Ucrânia está recrutando combatentes estrangeiros para suas forças armadas. Francamente, isso não é nenhum grande segredo, enquanto a Rússia usa a enganação para recrutar o máximo de soldados estrangeiros possível para os ataques de carne de canhão e estrategicamente ineptos de Putin. A Ucrânia formou uma unidade que anuncia abertamente chamada Legião Internacional de Defesa da Ucrânia, para combatentes estrangeiros que desejam apoiar sua causa. Esta enorme unidade foi criada para ajudar a Ucrânia a organizar o grande número de combatentes estrangeiros que chegaram para lutar contra a Rússia. Segundo o centro de recrutamento, combatentes de 75 países aderiram à organização. A legião é dividida em batalhões comandados pelas forças terrestres das Forças Armadas da Ucrânia. Dizemos é separada, ou melhor, foi separada, em uma reviravolta interessante no uso de combatentes estrangeiros pela Ucrânia. A Legião Internacional de Defesa da Ucrânia foi oficialmente dissolvida no final de 2025. Os combatentes inscritos nessas legiões foram distribuídos às Forças Armadas Ucranianas, onde servirão a diversos propósitos. Segundo a BBC, 2 das 4 legiões dessa organização já tinham sido integradas às forças de assalto da Ucrânia até meados de dezembro de 2025. Outra das legiões estava em processo de fusão, enquanto a 4ª legião estava sendo convertida em um centro de treinamento. Os pilotos de caça holandeses se inscreveram para lutar pela Ucrânia nessas legiões? Se sim, provavelmente agem de forma independente do país, como uma espécie de brecha. A recusa total de Putin e as ameaças virulentas que ele disparou sobre a perspectiva de tropas da OTAN na Ucrânia. Um piloto só é considerado aviador da OTAN se estiver servindo ativamente ao seu país. Como veremos em breve, a Rússia não ficará satisfeita de qualquer forma. Pilotos holandeses parecem estar voando pela Ucrânia agora, seja qual for o mecanismo de entrada usado. Isso nos leva ao segundo ponto do relatório. O The Aviationist afirma que pilotos holandeses assinam contratos de 6 meses com a Ucrânia. Isso permite o rodízio de pilotos entrando e saindo do país, garantindo à Ucrânia um fornecimento constante de aviadores que conhecem melhor suas aeronaves ocidentais. Tudo isso, segundo o relatório da Intelligence Online, ainda não confirmado de forma independente. Mas, se isso for verdade, mostra que a Ucrânia está tratando sua nova unidade aérea como uma divisão militar séria. Não há contratação com a intenção de espremer os pilotos holandeses até a última gota, até que eles morram de exaustão enquanto voam. A Ucrânia sabe o quão valiosos são esses pilotos, assim como os caças que eles pilotam, e está garantindo que seus voluntários valiosos sejam bem tratados. O que esses voluntários fazem parece ir além de treinar pilotos ucranianos.
sendo mais uma ação que enfurecerá Putin. Pilotos holandeses da Ucrânia e sua unidade secreta participam de missões de defesa aérea quase todos os dias. Nessas missões, eles usam suas aeronaves para abater drones e mísseis russos como os Gerans, semelhantes aos Shahed, e os mísseis de cruzeiro KGH-100 e e Kalibr da Rússia. Aqui, vemos novamente uma solução alternativa em ação, porque com esse perfil de missão, parece que a Ucrânia prefere que seus pilotos holandeses ataquem alvos inanimados, não soldados russos. Isso tira a vantagem do Putin, no sentido de que impede ele de afirmar que aviadores treinados pela OTAN estão matando tropas russas. Isso é inteligente, muito inteligente. O uso inteligente da Ucrânia de pilotos estrangeiros se destaca, especialmente ao revelar que uma das maiores contribuições deles é o emprego do sniper, pod de mira avançado, que o The Aviationist diz ser usado para fins de mira e identificação de alcance. Pilotos ucranianos precisam aprender a usar esse pod, e holandeses estão ensinando em tempo real. De novo, tudo isso está sendo feito em segredo, mas já dissemos antes que existe um segredo dentro do segredo. Você quer saber o que é? Bem, nós estamos prestes a te contar. Antes de começarmos, este é o The Military Show, onde trazemos o panorama completo. Inscreva-se para ir além das manchetes e se manter informado. Agora, o segredo do segredo. Ok, não são só pilotos holandeses na nova unidade aérea da Ucrânia. Pilotos americanos também voam missões sobre o país, segundo o relatório. A Ucrânia está tão feliz em recrutar pilotos dos Estados Unidos quanto de qualquer outro país. Um desses pilotos é veterano do conflito no Afeganistão, onde teria cumprido várias missões de combate. E há outro que supostamente atuou no Oriente Médio, possivelmente na Guerra do Iraque. Eles se unem a colegas holandeses, muitos formados nas melhores escolas europeias de combate aéreo, reconhecidas pelo treinamento avançado em interceptação e guerra aérea moderna. O The Aviationist relata direto das revelações do Intelligence Online. Essa parte do relatório parece meio inesperada, afinal de contas. A maioria presumiu que os Estados Unidos não permitiriam que seus soldados, ex-militares ou não, trabalhassem na Ucrânia por temerem uma escalada das tensões. Com uma das poucas potências nucleares que podem enfrentar os Estados Unidos de igual para igual, aceitar pilotos veteranos americanos indo para a Ucrânia pode não ser tão loucura quanto parece em 2024. O senador dos Estados Unidos, Lindsey Graham, sugeriu que a Ucrânia contrate pilotos americanos, ideia que surgiu após reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Zelensky teria influenciado Graham nessa ideia? Ou foi o contrário? Graham expressou a ideia e Zelensky a pegou e levou adiante. Talvez nunca tenhamos respostas para essas perguntas, mas sabemos o que Graham disse na época. Pilotos aposentados de F-16 dispostos a lutar pela liberdade podem ser contratados pela Ucrânia. Os ucranianos buscarão pilotos aposentados em países da OTAN para ajudar enquanto treinam seus próprios pilotos. Graham disse que isso permitiria à Ucrânia usar os F-16 mais cedo. Se ele pensava que os veteranos que sugeriu aceitar a oferta ucraniana participariam de missões de combate ou não, é uma questão talvez nunca respondida. Seja verdadeiro ou não o relatório sobre a nova unidade aérea da Ucrânia, isso pode impactar fortemente o futuro da guerra e a relação entre Rússia e OTAN. Fique com a gente, em breve vamos mostrar esse impacto. Antes, alguns pontos importantes dessa história precisam ser abordados. Segundo o artigo da United 20 e 4 Media sobre o polêmico relatório francês, a Ucrânia afirma que isso não é verdade. O chefe do Departamento de Comunicações do Comando da Força Aérea da Ucrânia, Yuri Ignat, já veio a público para supostamente desmentir as alegações de que pilotos holandeses e americanos estariam voando na Ucrânia. Ontem à noite, o veículo francês Intelligence Online noticiou que a Ucrânia criou um esquadrão secreto de F-16 com pilotos ucranianos, americanos e holandeses. E claro, o esquadrão é liderado por Tom Cruise. Ignat brincou. Então é isso. A história não leva a nada, certo? Bem, não necessariamente. Lembre-se de que esta, supostamente, é uma unidade secreta de pilotos. A principal regra para manter um segredo é não falar quando alguém começa a comentar sobre ele. Ignat pode negar a existência da unidade justamente porque ela existe, e ele quer evitar que a Rússia descubra. Quanto ao motivo, podem existir algumas razões. A Ucrânia talvez prefira que Putin não saiba o quanto recebe de ajuda de pilotos veteranos do Ocidente, seja em treinamento ou missões diretas.
Esses pilotos podem temer desencadear uma escalada que envolva seus países, mesmo sendo mercenários, e talvez por isso tenham pedido à Ucrânia que não divulgue sua participação. Tudo isso é especulação, mas a questão é que não podemos necessariamente assumir que a negação da existência de uma unidade secreta é uma prova de que a unidade não existe. Quero dizer, é uma unidade secreta, você deve negar sua existência. E o segundo aspecto, na mesma época em que saiu a notícia sobre a unidade aérea secreta da Ucrânia, a Rússia realizou mais uma grande ofensiva de mísseis e drones contra a Ucrânia. A United 24, mídia noticiou sobre o ataque, destacando que a Ucrânia conseguiu transformar seus F-16 em caçadores de drones em massa, ao usar foguetes guiados APKWS-2 para destruir a grande maioria do que a Rússia enviou para o país. Ao todo, as defesas aéreas da Ucrânia conseguiram destruir ou suprimir 392 de 425 alvos durante o ataque, que ocorreu durante a noite entre 16 e 17 de fevereiro. Entre os projéteis abatidos estavam 367 drones russos, 20 mísseis de cruzeiro KH-101, 4 mísseis de cruzeiro Iskander-K e um míssil guiado lançado do ar. KH-59 ou KH-69. Quem lembra de um comentário rápido no início do vídeo pode ter notado quando citamos o KH-101 agora. Por quê? Há pouco dissemos que pilotos estrangeiros na Ucrânia participam de operações derrubando esse tipo de míssil, segundo o relatório da Intelligence Online. Mais uma vez, perguntas sem resposta devem ser feitas. A principal dessas perguntas também é a mais óbvia. Havia pilotos holandeses ou americanos nos céus na noite de 16 de fevereiro? Bem, se houvesse, a Ucrânia jamais teria confirmado. Vamos então focar em outro aspecto que torna a defesa do território ucraniano notável. O uso dos foguetes APKWS-2 é particularmente interessante aqui, pois, como destaca a Army Technology, essas munições podem ser lançadas de plataformas de asa rotativa, asa fixa e não tripuladas. Então sabemos que os F-16 da Ucrânia provavelmente são compatíveis com eles. Os foguetes também são baratos, custando cerca de 30 mil a 35 mil dólares por unidade. Eles custam quase o mesmo que os drones Shahed da Rússia, tornando-os ideais contra ataques massivos russos. A Ucrânia preferiria que os foguetes fossem ainda mais baratos, é claro, mas um custo equivalente já é preferível a gastar centenas de milhares de dólares em mísseis avançados para derrubar drones. O mais interessante dessa arma aparece em imagens que o Estado-Maior ucraniano divulgou no X, mostrando ataques de seus F-16 durante o ataque russo massivo. Por volta dos 19 segundos, vemos um sistema de mira travar em algo que parece ser um drone russo, que é destruído momentos depois por um projétil relativamente lento. Isso tem todas as características de voo do APKWS-2. Mas essa não é a parte mais interessante. Deixemos a United 24 Media explicar. O ataque parece ter sido registrado por um pod de designação avançado, Anaak-33 Sniper, cuja interface na tela corresponde de perto ao que é visível nas imagens divulgadas, embora apenas a parte central do display tenha sido mostrada segundo o portal. Agora, se você ficou atento quando mencionamos antes que mísseis KH-101 foram destruídos por caças ucranianos durante o ataque aéreo da Rússia, vai ficar ainda mais surpreso agora. Pod avançado Sniper, exatamente o tipo citado no relatório da Intelligence Online. Pilotos holandeses e americanos da Ucrânia têm ajudado o país a operar esse equipamento, justamente nas situações enfrentadas pela Ucrânia, como na noite de 16 para 17 de fevereiro. Isso está longe de confirmar oficialmente que a suposta unidade aérea estrangeira secreta participou da neutralização desse ataque. Mesmo assim, as evidências circunstanciais continuam se acumulando. Então talvez a unidade que a Ucrânia afirma não existir seja, na verdade, muito real e esteja fazendo exatamente o que o relatório francês diz que ela faz. Mesmo com tantos detalhes envoltos em mistério, há consequências claras que a existência dessa unidade terá na guerra da Ucrânia. Supondo que o relatório do Intelligence Online seja verdadeiro, a Rússia, por exemplo, vai ficar furiosa. Bem, na verdade, ela já está. A agência russa TASS já divulga comentários de porta-vozes russos dizendo coisas que o próprio Putin teme falar em público. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, respondeu com sarcasmo à notícia sobre pilotos holandeses na Ucrânia. Primeiro, Raya forneceu a Kiev 24 caças F-16 desativados. Agora, parece que os pilotos desativados foram adicionados à lista de equipamentos descartados. O próximo passo deve ser o abate desses pilotos.
Este é um exemplo claro do pragmatismo holandês, afirmou Zakharova, aparentemente ignorando o fato de que a Ucrânia não perdeu nenhum de seus F-16 desde junho de 2025, o que não é exatamente um bom sinal para o histórico da Rússia em derrubar aeronaves. A Ucrânia está melhorando em voo, algo que os pilotos holandeses compreendem muito bem. A ironia da porta-voz se transformou em pura hipocrisia mais tarde, quando ela acrescentou: "Gostaríamos de lembrar a todos que mercenários estão fora do escopo do direito internacional. Eles não são protegidos pelas convenções de Genebra." Sério? É sério mesmo? A Rússia, país com grupos de mercenários e paramilitares atuando na Ucrânia e no mundo, vai discursar sobre direito internacional. O mesmo país que, segundo relatos, contratou pelo menos 18 mil mercenários estrangeiros no início de 2026 e provavelmente tem ainda mais. Se a Rússia tentar se apoiar nesse argumento, terá um grande desafio. Essa perna de apoio não tem joelho, tornozelo, canela, osso. Basicamente, a Rússia não tem onde se apoiar e também tem mercenários. Quero dizer, não é culpa da Ucrânia usar seus combatentes estrangeiros muito melhor do que a Rússia conseguiu. E talvez o aspecto mais preocupante dessa história, pelo menos para a OTAN, é que os supostos pilotos secretos vêm da Holanda e dos Estados Unidos, ambos membros da OTAN, deixando de lado o fato de que os pilotos seriam veteranos que não estão mais em serviço. A Rússia deixou claro que vê qualquer força da OTAN na Ucrânia como linha vermelha que levará a uma escalada drástica. A Rússia considera inaceitável até a possibilidade de a OTAN enviar tropas de paz à Ucrânia após um acordo. Segundo a campanha pelo desarmamento nuclear, França e Reino Unido prometeram enviar tropas à Ucrânia para apoiar um acordo de paz, gerando reação imediata da Rússia, na qual afirmou que qualquer tropa estrangeira, base ou infraestrutura militar encontrada em território ucraniano seria considerada prova de intervenção estrangeira direta e, portanto, seria vista como alvo legítimo. A Rússia parece tratar pilotos holandeses e norte-americanos que supostamente voam na Ucrânia da mesma forma. No entanto, o que isso significa em termos de escalada resta saber. Primeiro, todo o relatório usado como base ainda não foi verificado de forma independente, e a Ucrânia não vai confirmar se é verdadeiro. A Rússia não faz ideia se há pilotos estrangeiros nos céus da Ucrânia, e mesmo que haja. Esses pilotos parecem ser cuidadosamente orientados a abater drones e mísseis, além de treinar as forças ucranianas no uso de seus F-16. Se por acaso a Rússia matar um piloto holandês ou americano na Ucrânia, pode sofrer retaliação da OTAN, que é tão grande quanto o que a Rússia ameaça fazer se a OTAN entrar oficialmente na Ucrânia. E, no final das contas, temos que reconhecer o fato de que tudo isso são apenas rumores. Como o The Aviationist aponta, rumores sobre pilotos ocidentais voando na Ucrânia circulam há muito tempo sem qualquer confirmação oficial. É o momento em que mais nos aproximamos de uma confirmação até agora. Mas ainda estamos falando de um relato não comprovado que a Ucrânia negou categoricamente, e por enquanto, esses relatos precisam ser tratados como não confirmados. Isso complica ainda mais para a Rússia. Ela pode ameaçar o quanto quiser, mas sem provas, essas ameaças pouco significam para os SIM para a OTAN. E, ironicamente, o que estamos vendo agora é a Ucrânia aparentemente se divertindo ao aplicar na Rússia o mesmo tipo de tática de desinformação que Putin tenta usar para enganar o resto do mundo. Há pilotos holandeses e americanos na Ucrânia ou são apenas boatos? A Rússia nunca vai saber, porque a Ucrânia ficou muito melhor em guardar segredos, não vai revelar nada tão cedo, pelo menos nesse caso. A única coisa que sabemos com certeza é que a Rússia deve se preocupar bastante com os F-16 da Ucrânia, mesmo sem pilotos ocidentais. A Ucrânia rapidamente aprendeu a usar essas aeronaves e, em novembro, as utilizou para causar grande destruição na Rússia. Descubra como em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no The Military Show para mais revelações surpreendentes e sua dose diária de notícias sobre a guerra na Ucrânia.